Talvez você esteja vivendo uma fase em que parece que tudo virou ao contrário. Planos que não deram certo, portas que se fecharam, gente que foi embora. E lá no fundo, você nem tem coragem de admitir em voz alta, mas pensa: será que Deus se esqueceu de mim? Se essa pergunta já passou pela sua mente, você está mais perto da história de hoje do que imagina. Porque a Bíblia fala de uma mulher que olhou para a própria vida e disse: não me chamem mais Noemi, que significa agradável, me chamem Mará, amarga. Hoje, nas Crônicas da Fé, nós vamos caminhar pela história de Noemi e Ruth. Uma história de luto, perdas, decisões difíceis, mas também de uma fidelidade silenciosa de Deus, que continua escrevendo mesmo quando a gente só enxerga fim. O livro de Ruth começa com uma frase pesada. Nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. É um tempo de instabilidade, espiritual e social. E é nesse cenário que uma família de Belém, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, decide sair da terra da promessa e ir para Moabe, uma terra estrangeira. Olha que interessante, Belém significa casa de pão. Mas a casa de pão está vazia. O lugar que deveria ser de provisão agora é de fome. E às vezes a gente também se sente assim. No casamento que era para ser lugar de alegria, mas hoje é lugar de silêncio. No trabalho que era para ser resposta de Deus, mas hoje parece um peso. Na igreja que era para ser casa de pão, mas hoje não parece alimentar mais. Em um tempo de crise, essa família toma uma decisão. Vamos para Moabe. Lá talvez seja melhor. Eles vão para Moabe em busca de vida. Mas o que eles encontram lá é morte. Primeiro, Noemi perde o marido. Depois, seus 2 filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E passados alguns anos, os 2 filhos também morrem. Agora imagina essa cena. Uma mulher estrangeira numa terra que não é dela, sem marido, sem filhos, sem netos, sem futuro visível. Ela saiu de Belém fugindo da fome. E agora está em Moabe, cercada pela morte. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Você não está exatamente na terra que sonhou, e as coisas que você mais amava parecem ter sido arrancadas de você. Em meio a tudo isso, Noemi ouve uma notícia. O Senhor visitou o seu povo e deu pão de novo em Belém. A casa de pão tinha voltado a ter pão. Então Noemi decide voltar para a terra, voltar para o povo, ainda que o coração estivesse em pedaços. No caminho de volta, algo muito importante acontece. Noemi olha para as 2 noras, Ruth e Orfa, e diz: minhas filhas, voltem para a casa das mães de vocês. Eu não tenho mais filhos para lhes dar. Eu não tenho mais futuro para oferecer a vocês. Ela beija as 2. Elas choram. Orfa, chorando, se despede e volta. Ruth, porém, fica. Noemi insiste, quase empurrando Ruth de volta. Volta com tua cunhada. Eu não tenho nada para você. A minha vida é uma vida amarga. A mão do Senhor se voltou contra mim. E é nessa hora que sai da boca de Ruth uma das declarações de aliança mais lindas da Bíblia. Ela olha para Noemi e responde: não insistas comigo para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth está dizendo: eu não estou ficando porque tenho alguma garantia, eu estou ficando porque escolho você, e escolho o seu Deus. No momento em que Noemi se sente menos digna, mais vazia, mais amarga, Deus levanta uma moabita, alguém de fora, para lembrar para ela: Noemi, você não está tão sozinha quanto pensa. As 2 chegam em Belém. É tempo de colheita. A cidade se agita. É Noemi, ela voltou. Mas Noemi responde de um jeito que corta o coração. Não me chameis Noemi, agradável. Chamai-me Mará, amarga, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. É como se ela dissesse: o meu nome não combina mais com a minha história. Eu não sou mais quem eu era. Talvez você entenda muito bem essa sensação. Você até responde pelo seu nome. Mas lá dentro se sente outra pessoa, mais cansado, mais frustrado, mais duro, mais cético. Noemi olha para trás e só vê perdas. Ela não consegue perceber que, ao lado dela, está uma resposta silenciosa de Deus. Ruth. A fidelidade de Deus às vezes não vem em milagre espetacular. Ela vem em gente que fica,
Vem gente que caminha com você de volta para Belém. Para sobreviverem, alguém precisa trabalhar. E Rute, a moabita, diz: deixa-me ir ao campo, apanhar espigas que caírem atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Ela vai catar o que sobra. A Bíblia diz que, por acaso, ela foi parar no campo de um homem chamado Boaz. Por acaso. Na nossa linguagem, a gente diria coincidência, mas na linguagem de Deus não é coincidência, é providência. Boaz percebe Rute, vê a forma como ela cuida de Noemi, ouve sobre sua fidelidade, e movido por essa graça, ele estende proteção, provisão, cuidado. Ele diz para os trabalhadores: deixem cair umas espigas a mais para ela, não a molestem, não a envergonhem. Boaz é um retrato de como Deus cuida da gente por meio de pessoas. Talvez na sua história existam alguns Boaz, gente que apareceu no momento certo, que te deu uma oportunidade, que te protegeu quando você estava vulnerável, que te estendeu graça quando você só tinha sobras. Deus pode estar visitando a sua vida por meio de pessoas que você nem tinha no mapa. A história avança. Boaz assume o papel de resgatador da família. Ele se casa com Rute, e dessa união nasce um menino, Obed. Obed vai ser pai de Jessé, e Jessé vai ser pai de Davi. Daquela viúva moabita, daquela história de perdas, Deus está escrevendo a linhagem do maior rei de Israel, e lá na frente, a linhagem de Jesus. Noemi, que se sentia vazia, agora segura um neto no colo. E as mulheres dizem: um filho nasceu a Noemi. Aquela que se chamava Amarga está vendo que Deus nunca deixou de escrever. Enquanto Noemi só enxergava luto, Deus estava trabalhando no nível de gerações. Talvez hoje você se sinta como Noemi, olhando para a sua história e dizendo: eu não sou mais quem eu era, minha vida ficou amarga. Talvez você esteja como Rute, num país estranho, numa fase difícil, tentando ser fiel em meio ao caos, levantando-se cedo para apanhar espigas, fazendo o que dá para fazer para sobreviver. Ou talvez Deus esteja te chamando a ser um Boaz na vida de alguém. Alguém que cuida, protege, abre espaço. Alguém por meio de quem a graça de Deus chega na vida de outra pessoa. O livro de Rute nos lembra de algo poderoso. Deus não abandonou Noemi. Deus não ignorou Rute. E Deus continua escrevendo histórias através de gente comum. Mesmo quando você só enxerga capítulos de luto, Deus está enxergando o livro inteiro. Você pode não entender o que Ele está fazendo hoje, mas em Cristo, a sua história não termina em Moabe. Tem Belém pela frente. Tem pão de novo. Tem futuro que você ainda não está vendo. Eu queria te convidar a apresentar ao Senhor a parte da sua história que está doendo, a parte em que você se sente mará, amargo, amarga, e pedir que Ele te faça perceber os Rutes e os Boaz que Ele já colocou ao seu redor. E se for o caso, te use para ser isso na vida de alguém. O Deus de Rute e de Noemi continua sendo o Deus que visita o seu povo, que traz pão de volta à casa de pão e que escreve redenção onde a gente só vê fim. Se essa crônica da fé falou com você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que talvez esteja vivendo um tempo de Moabe, para que essa pessoa lembre que Deus ainda não acabou a história dela.